Frente a Frente entrevista hoje a professora Sueli Marrone para contar um pouco da sua história, para contar sobre a sua vida. Sueli, que tem um currículo grande, né, Sueli, nesse tempo todo como professora, mas antes disso também tem muita história para ser contada. Então, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer falar com você. Eu que agradeço poder falar com vocês. Sueli, para a gente começar e já explicar, a gente sabe de uma dificuldade física sua, né? Isso fica evidente. E eu queria que você falasse de onde surgiu isso, essa sua dificuldade, essa deficiência física, que mesmo assim não te impede, né, de ser a profissional que você foi e é, mas que tem uma história para ser dita. Eu tive a poliomielite, né, conhecida como polio, aos 2 anos e meio de idade. Até os 2 anos e meio eu era uma criança normal, andava como todo mundo, não tinha nada. Deitei um dia, tive uma febre durante a noite e amanheci com polio. Eu morava em São Paulo nessa época, imediatamente eu fui internada no Hospital das Clínicas de São Paulo, de onde eu só saí alguns meses depois, porque, para quem não sabe, a poliomielite é um vírus, né? E você tem que ficar no isolamento quando você é acometida por ele. E esse vírus, a polio, ele tanto pode deixar sequelas, como pode matar. Muitas crianças, né, na época que eu tive no ano de 1959, que foi uma das epidemias que teve no Brasil, e sim, eu e muitas outras crianças, né, tiveram a mesma doença no mesmo dia. E eu já começo a me considerar um ser privilegiado naquele dia, porque eu não morri, né? Eu só fiquei com sequelas, e sequelas gravíssimas, né? Que eu precisei, assim, de muitos anos para voltar a mexer os membros superiores, a cabeça. E hoje, né, eu tenho sequelas só mesmo nos membros inferiores, depois de 15 cirurgias ortopédicas e muitos anos de fisioterapia, que eu faço ainda até hoje, muito tratamento médico, eu consegui andar com o auxílio de um aparelho ortopédico, né, bilateral, e um par de muletas, que é o que me ajuda nas caminhadas. Isso desde a sua infância? Eu voltei a andar, né, depois aos 10 anos de idade, que foi quando eu entrei para a escola. Aliás, esse era o meu maior sonho, né, entrar na escola. E eu não podia ir na escola, né, até os 10 anos eu nunca pude frequentar a escola. E a partir dos 10 anos, quando eu comecei a andar novamente, né, com a ajuda do aparelho, é que eu voltei, quando eu entrei para a escola. Sueli, como foi a saída para a escola? A gente sabe que é numa sociedade imensamente preconceituosa, onde a dificuldade dos outros é motivo de piada, né? Como foi para vocês? Eu estudei os 4 primeiros anos, né, do ensino fundamental no Clotilde Castro Barreto, que é o grupão, né, que a gente conhece no Cândido Mota como grupão. E eu não sei, eu acho que isso é muito pessoal que eu vou falar, né? Essa questão do preconceito eu considero uma questão muito particular e muito pessoal. Eu não consigo me lembrar de uma situação que eu tenha sofrido de preconceito. As únicas barreiras que eu encontrei na sociedade mesmo, que assim foram difíceis para eu superar, foram as barreiras arquitetônicas. Então, todo lugar onde eu tinha que ir, tinha uma escada, tinha uma coisa que me impedia de ir chegar, inclusive nas escolas. Hoje a gente sabe que existem as leis da acessibilidade, tudo é muito mais fácil, né? As rampas são obrigatórias, elevadores são obrigatórios, né? Repartições públicas, mas na época que eu estudava não existia nada disso. Então, tudo isso ficava a cargo da minha família. Então, quem me levava para a escola, me subia na escada e me colocava na sala de aula, eram sempre meus pais. Então, sempre a família, né? Por trás disso tudo, tinha uma família inteira predisposta a me incluir. Então, eu sempre fui uma criança incluída, normal, como todas as outras. Não me lembro de nenhum momento na escola ter sofrido preconceito. Pelo contrário, talvez também, eu sempre fui uma aluna considerada uma ótima aluna na escola. Então, eu sempre fui líder, né? Eu sempre tive esse espírito meio líder. Então, eu tinha mais amigos do que as outras crianças. Não tem problema, pode tomar. Então, as grandes barreiras que eu tive que enfrentar
e aliás até hoje, né, eu enfrento, são as barreiras arquitetônicas mesmo. Porque mesmo hoje, com essas tantas leis que existem, né, de acessibilidade, a gente vê que ainda falta muito, né? A gente tem, por exemplo, caminhar nas ruas para mim é uma coisa quase que impossível hoje, porque as calçadas não são adequadas, as ruas são cheias de buracos, as rampas são totalmente fora do padrão. Então, às vezes a pessoa acha que está fazendo a coisa certa, né, e não está, porque para você construir uma rampa, para falar que ela é acessível, ela tem que ser construída dentro de um padrão. Então as pessoas às vezes constroem, né, simplesmente porque são obrigadas, mas não faz dentro daquilo que é necessário. Então ela se torna às vezes mais inútil do que útil, né? Por exemplo, essas subidinhas que tem nas esquinas, não tem aquela subidinha para o deficiente? Para mim aquilo ali não serve para nada, só serve para me dar um tombo, né? Se eu subir naquilo ali, com certeza eu vou cair, porque ela é totalmente fora do padrão. Então, esses são os grandes problemas do deficiente físico hoje, né? Acessibilidade. Imagina na época que eu estudava, que não tinha nada. Sueli. Deu? Deu. Ficou legal. Vamos lá de novo. E a Sueli cresceu e quando se viu era professora. Aí, para eu chegar nisso, Cláudio, eu tive assim, todo um trabalho também que eu tive que fazer comigo mesma. Por exemplo, eu acreditava em mim, mas as pessoas não. Quem é que vai acreditar numa criança deficiente, que não sobe escada, que não anda em piso molhado, que tem 1000 dificuldades, como que ela vai estudar fora, como é que ela vai trabalhar? Esse é o primeiro pensamento que todas as pessoas têm, né? Mas eu nunca tive isso, eu acreditava que eu era capaz. E eu não tinha medo, eu ia. Então eu fiz o primário, né, lá, na minha época chamava primário. No grupão, depois eu estudei o ensino fundamental 2 e o ensino médio na escola Rashid Jabbour, onde eu tive a honra de trabalhar por 25 anos, depois de formada, que é a minha escola do coração. E depois, quando eu terminei o ensino médio, lógico, eu queria ser professora, fui fazer Unesp. Então, o grande problema foi assim, quem vai acreditar, né? Como que ela vai fazer? Como é que ela vai para a escola? Como é que ela vai voltar? Mas eu não pensava nisso. Então, talvez por isso é que eu conseguia. Então, eu não acredito muito nessa questão que a pessoa se superou. Eu não acho que eu me superei em nada, porque eu acho que a superação é uma necessidade, né? É uma necessidade. Se você se superar, não acho que seja uma virtude se superar. Eu acho que é uma necessidade. Eu não tinha muita alternativa, né? Ou eu ia estacionar. Então eu ia. Eu não tinha medo, eu ia. E eu acho que é por aí. Aí fiz o Unesp. Depois já saí da Unesp, no ano seguinte já prestei concurso para professora, né, pública, da escola pública, passei já imediatamente. Ingressei em São Paulo, trabalhei 2 anos em Mauá, São Paulo. Depois vim removida para Ourinhos, trabalhei mais 2 anos em Ourinhos. Depois trabalhei 1 ano no Frutal do Campo, vim removida para o Frutal mais 1 ano. E depois vim no Rashid Jabbour, onde eu trabalhei até a minha aposentadoria. E ali então foi que a carreira realmente foi. Teve história para contar. Tenho muitas histórias para contar, muitas boas lembranças. Fiz muitas amizades, tanto de aluno quanto de colega, professor. E também mesmo depois de formada, eu não me lembro, assim, as poucas vezes que eu percebi alguma situação de preconceito, nunca partiu de aluno e nunca partiu da família de um aluno. Sempre, às vezes, de próprios colegas. Né? Para você ver como que o preconceito a gente sempre achar que as qualidades ruins estão nas pessoas ou mais novas, ou mais pobres. Não. Isso é uma questão de educação mesmo. Então eu jamais sofri preconceito de um aluno ou de uma família de aluno, que
que era o meu foco de trabalho, então poderia partir dali algum tipo de preconceito. Nunca tive. As poucas vezes que eu tive foi por parte de colega na escola. Tipo, quando eu chegava numa escola, como a maioria das escolas do estado são feitas em 2 pavimentos. Então, determinadas dependências são na parte inferior, determinadas são em cima. Em cima eu nunca podia subir, porque não tinha elevador naquela época. Então, o que acontecia? Quando um diretor queria mudar uma sala para baixo, mudar alguma repartição para baixo para facilitar para mim, os colegas iam contra, não gostavam. Então, eles entendem isso? Então, se existia preconceito, era sempre da parte de colega, não de aluno e pai de aluno. Mas mesmo assim, talvez também, Cláudio, eu nunca liguei muito para essa questão, eu acho que era eu que não via. Se teve também, eu não percebi. Porque eu não me achava diferente dos outros. Não, eu não dava importância. Porque eu tenho que, em primeiro lugar, ter consciência que eu sou diferente. Né? Porque, geralmente, a pessoa que sofre preconceito, ela se entristece porque ela não quer se sentir diferente dos outros. Mas eu sou diferente dos outros. Eu tenho uma característica que me diferencia das outras pessoas. E se eu aceitar isso em primeiro lugar, todo mundo vai me aceitar. E eu, graças a Deus, sempre aceitei isso. Eu sou diferente de você, por exemplo. Eu não subo escada, você sobe. Eu não ando no piso molhado, você anda. Então eu sou diferente, eu tenho que aceitar essas limitações. Então isso nunca me impediu, por exemplo, de pedir ajuda para o outro. Por exemplo, um exemplo prático. Olha, eu estudei os 4 anos de Unesp, trabalhei 2 anos em Ourinhos, sempre necessitando de ônibus. Transporte, eu não subo um degrau. Como é que eu fazia? Alguém me ajudava. Eu não achava isso ruim, eu achava isso ótimo. E eu também nunca tive vergonha ou receio de falar, você pode me ajudar aqui, por favor? E daí chegou num ponto que não precisava mais pedir. A pessoa, ela já vê que você precisa, ela vem, te ajuda e é aquela troca. Então eu nunca tive esse negócio de preconceito, eu nem gosto muito dessa palavra, eu acho ela tão boba. Eu acho que deram tanta importância para essa palavra preconceito, que hoje existe tanta coisa ruim, que eu chamo bullying, né? Hoje o pessoal chama isso de bullying. Mas o bullying, ele só existe quando a gente também dá importância para ele. Então, se você não dá importância para ele, não existe. É uma coisa que não vai existir nunca. Então, quer dizer, você aceita que tem uma diferença, mas você não faz dela uma barreira no seu vida. Nenhum problema. Não acho que ela seja um problema para mim. De jeito nenhum. Vamos fazer um intervalo, então. Daqui a pouco a gente volta com a Sueli Marrone aqui no programa Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente, hoje com a professora Sueli Marrone. Sueli, seu José Geraldo e a dona Oslábia representam o que na sua vida? Bom, são meus pais, que eu tenho a alegria de ainda tê-los comigo. Já estão com 82 anos. É uma vida super ativa. E eu acho que eu devo muito dessa minha personalidade, a formação da minha personalidade, a eles, né? Que sempre me incentivaram. Nunca me trataram com diferença, apesar de eu ser diferente. Então, eu sempre costumo falar isso até para os meus alunos, falei muito isso para eles, que a educação, em primeiro lugar, está na sapiência da pessoa, né? Da pessoa como lidar com um filho deficiente. Não é fácil, é muito difícil você lidar com um filho deficiente. Por quê? Você tem que tratar ele diferente, porque ele é diferente. Mas você não pode fazer com que essa diferença dê a ele privilégios. Por exemplo, eu nunca tive privilégio na minha casa por ser deficiente. Eu sou da época que o pai ainda batia nas crianças, né? Hoje não pode mais, senão chama o conselho tutelar, mas na minha época eu podia. Meu pai era de dar umas varadas de vez em quando.
E eu nunca escapei das varadas, porque eu era deficiente. Se os meus irmãos apanhavam por alguma razão, de alguma coisa que nós tivéssemos feito juntos, eu também apanhava, normal. Então eu não tinha privilégio dentro de casa por ser deficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha todas as minhas necessidades de deficiente atendidas, porque eu sou deficiente. E meus pais sabiam disso. Então, se precisasse ir num lugar, eles tinham que me levar para me subir a escada, por exemplo. Então, eles iam lá, me levavam e me subiam, porque aquilo era uma necessidade, não era um privilégio. Então, eu acho meus pais muito sábios, me educaram muito bem nesse sentido, né? Sem que eu aproveitasse da situação e, ao mesmo tempo, eu me sentisse igual a todo mundo. Então, eles são, assim, referência mesmo para mim. E sou muito agradecida por eles, né, terem feito tudo isso. E lembrando que meus pais, eles sempre foram pessoas pobres e sem nenhum tipo de educação acadêmica. Fizeram o ensino fundamental só. Então, são pessoas que agiram pela sabedoria mesmo, pela sabedoria de pai, de mãe, de coração, de pessoa, e não de escola, né? Que eles nunca puderam estudar e também sempre foram pessoas muito pobres, davam a gente o necessário, mas nada além disso. Sueli, é importante falar também que hoje muitos pais, tendo as campanhas de prevenção à poliomielite e tantas outras doenças, eles não levam para vacinar. Mas no seu caso, na sua época, não foi seus pais que não levaram, não existia isso, né? Não. Como eu já disse, eu tive polio em 1959, ainda não existia campanhas como existem hoje no país todo. Então eu não tomei a vacina. Eu fui tomar a vacina depois de ter tido a polio, porque a polio você sabe que pode inclusive repetir, né? Então eu tomei a vacina, mas depois que eu já tinha tido a polio. E essa questão que você está colocando é de suma importância. Eu fico assim até meio revoltada nas campanhas. Eu trabalho em todas as campanhas de polio, desde que não é que eu trabalho hoje porque eu sou rotariana, não. Eu sempre trabalhei na campanha de polio desde sempre. É uma coisa que faz parte de mim. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei por falta de 2 gotinhas. Eu acho que eu fico assim conformada, revoltada de ver pai que no dia da campanha não leva o filho para tomar vacina, né? Às vezes também eu fico pensando assim, como a polio é uma doença que ela é praticamente erradicada no Brasil, poucos casos registrados, né, nos últimos anos, muito poucos. Aliás, ficou vários anos sem registro de nenhum caso, agora que andou aparecendo um ou outro aí. Talvez por isso que eu vou explicar agora. Então eu acho que ficou um pouco esquecido como que essa doença é terrível. Porque é uma doença que não é só deixar sequelas, ela pode matar, inclusive. Existem vários tipos de polio, né? Vários, que eu não vou nem explicar aqui porque é enorme o que a gente poderia falar sobre isso. Mas ela mata, ela deixa sequelas em vários setores, não só físicos, né? Mas como no aparelho respiratório, e deixa pessoas em estado vegetativo. É uma doença terrível. Então eu acho que como ela é erradicada, são poucos os casos, as pessoas não conhecem, não dão muita importância. Acho que ela ficou esquecida. Não, mas ela é um perigo, ela está aí no ar. A qualquer momento ela pode ser retomada sem choro nem vela. Então a gente tem que vacinar, não pode descuidar. Eu trabalho em todas as campanhas, tiro foto com o Zé Gotinha, fico no meio da rua, parando as pessoas, explicando, indicando, me expondo, né? Eu até, na última campanha agora, inclusive eu fiz uma foto que foi até pro Ministério da Saúde em São Paulo, porque eu tirei foto com o Zé Gotinha no meio da rua, assim, só faltei tirar a roupa lá, né? Para chamar as pessoas para elas virem, né? Tomar vacina, porque fiquei nervosa, não tinha ninguém na fila, ninguém vinha. Tem uma meta para ser atingida, né? E aquilo foi tão espontâneo, falei, vamos tirar uma foto, vamos pôr no Facebook, né? Para ver se essas pessoas olham e vêm rapidinho, né? Que estava quase na hora de fechar já. Aí fiz aquela foto, ela foi até um sucesso, aí a foto andou fazendo até sucesso. Sueli, quase 30 anos como professora, milhares de alunos, né?
como que é isso, como que é hoje, depois de aposentado, encontrar um aluno no mercado, encontrar um aluno na rua? Faltaram alguns meses para 30 anos, assim, gostaria de ter ficado muito mais. Saí mesmo porque já tinha passado da hora, né? Porque o professor, ele se aposenta aos 25 anos, eu fiquei quase 30 trabalhando. Mas assim, é muito gratificante. Eu tenho assim, a grata satisfação de ter dado aula para filho de aluno meu. Então assim, já uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, onde eu trabalhei 30 anos dando aula. Dei aula para mais da metade da cidade. Hoje eu tenho alunos médicos, engenheiros, advogados, fisioterapeuta, dentista. E é muito legal porque eu frequento esses profissionais. Eu faço questão de frequentá-los quando necessário, né? E aí a gente, é gostoso, você lembra. Gostoso que tem aluno que lembra até da aula. Ai, professor, aquele dia, naquela aula, abri o olho para isso, lembrei disso. Então, até hoje eu tenho assim, esse tipo de... Eu acho que é um privilégio. Eu sempre me considerei uma pessoa privilegiada. Apesar de tudo, eu acho que eu sou privilegiada. Então, isso para mim é um presente, né? Quando você encontra um aluno e você fala... às vezes, nas redes sociais, né? Ai, professora, hoje lendo o poema não sei o que, lembrei da sua aula. Nossa, não tem presente melhor do que esse, né? É muito gostoso. E no meio desses alunos, você recebeu recentemente de um dos seus alunos uma homenagem muito importante, né? Talvez foi um dos momentos mais felizes dentro da minha profissão. Talvez não, eu tenho certeza que foi. Porque esse meu aluno, ele estudou aqui na Escola Ratijabur, hoje ele é professor de História e é coordenador pedagógico em São Paulo. E ele foi um dos organizadores do primeiro simpósio sobre educação humanizada. E ele me colocou nesse simpósio para receber a homenagem de professor referência no tema. Então eu quase assim que desmaiei, né? Porque depois de tantos anos, você ser lembrada dentro desse tema, que é o mais importante para mim, foi o tema do simpósio, né? Educação humanizadora. O quanto a educação pode mudar a vida de uma pessoa. O Fernando, o Fernando é esse meu aluno, ele se colocou como um aluno que dentro da escola era invisível. Ele usou até um termo que na hora lá do discurso dele eu até me emocionei muito porque ele usou esse termo. Eu era aquele tipo de aluno invisível dentro da escola. Eu entrava e saía sem que ninguém me percebesse. E que eu tinha sido para ele a pessoa que o notou, que percebeu que ele existia. Então, e através desse tipo de atitude, ele mudou a vida dele, os rumos da vida dele. Então, isso não tem preço, né? Para mim, isso não tem preço, não tem salário no mundo que vai compensar uma coisa dessa, né? Pelo menos eu acredito nisso. E por isso, e por essas e outras que eu acredito na educação, né? Como solução para todos os problemas. Todos. A educação é o único caminho para mudar uma nação? Somente através da educação. Não existe outro caminho. Não existe, não adianta. Enquanto nossos governantes não se conscientizarem, não se aterem ao problema da educação no país, nada vai mudar. Nossa sociedade não muda. Não adianta a gente se iludir, não adianta a gente fazer promessa, não adianta a gente ficar esperando o ano que vem. Enquanto não valorizar a educação, não vai mudar. Eu acho que isso está tão, né, pelo menos para mim é uma coisa tão clara, né, quando você vê hoje a situação do país, você vê que falta o quê? Educação. É só educação. Bom, então, encerrando a entrevista, eu queria agradecer a professora Sueli por nos receber na sua casa de forma tão gentil, de falar com a gente, contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza, inclusive recentemente o Diário do Vale fez uma matéria no Jornal Escrito falando sobre essa homenagem que a senhora recebeu, né, lá em São Paulo, e foi uma matéria de muita repercussão. A gente nota o carinho das pessoas pelo seu trabalho, pela pessoa que é. Então, para nós é um motivo de muita alegria poder levar um pouco da sua história para quem nos assiste. Eu que agradeço pela oportunidade
E se você me permitir, eu gostaria de abrir um parênteses para falar um pouquinho do jornal. Posso? CM Notícias? Eu, inclusive, comentei esses dias na internet, não sei se chegou até o jornal. Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente ao dono do jornal, o Guto. Ele vai se lembrar disso que eu vou falar. Quando eu dava aula na escola de Jabur, eu sempre fui uma professora que tive projetos. Eu tinha projetos malucos. Eu inventava um projeto e os alunos compravam a minha ideia e a gente ia embora com aqueles projetos doidos. Um desses meus projetos chamava Abrace a Educação. E eu precisava, nessa época, de um espaço na mídia para poder divulgar o resultado desse meu trabalho com os alunos, que eles, era mais ou menos assim, os alunos entrevistariam personalidades, autoridades da cidade para falar sobre educação. E a gente precisava do espaço para divulgar isso aí, senão o meu trabalho não teria o menor sentido. Mas onde arrumar dinheiro para fazer isso? Eu trabalhava numa escola pública, não tinha nem como. Aí falei com o Guto um dia, cara de pau que eu sou, né? Eu fui lá, na mesma hora ele comprou minha ideia. E assim, de uma forma que eu seria assim, eternamente agradecida a ele, ele me dava semanalmente metade de uma página, que eu não sei quanto custa, mas deve ser bem caro, né? É um espaço caro. E ele me dava esse espaço no jornal gratuitamente. E toda semana eu divulgava as entrevistas, né? A gente ia entrevistar o prefeito, o promotor, o delegado, o pároco da cidade, o pastor. E cada semana era um entrevistado. E ele dava esse espaço gratuitamente. E olha, ele fez isso durante um ano todo. Então, que maravilha saber que ainda tem pessoas que se preocupam com a educação. Então, a minha esperança é ainda nas pessoas. Eu acredito no ser humano. Acima de tudo, eu acredito no ser humano. E se eu era capaz de fazer aquilo, se o Guto era capaz de fazer a parte dele, outras pessoas faziam a parte dela, por que todo mundo não se junta para fazer a parte e melhorar a educação nesse país? Então, eu ainda acredito que tem jeito. Só que tem que, em primeiro lugar, a educação. Sem ela, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pode escrever o que eu estou te falando, não chegaremos a nenhum lugar. Então, aproveito essa oportunidade, agradeço imensamente ao Guto por uma coisa que ele me fez há tanto tempo atrás, que talvez ele nem se lembre mais disso, mas que foi muito importante para o meu trabalho naquele momento. E que ele saiba que essa parcela de colaboração que ele deu ajudou muitas pessoas. Assim como o meu trabalho, a parte de colaboração dele ajudou muitas pessoas. Então, eu sou imensamente agradecida. E obrigado por essa oportunidade de hoje de poder estar falando isso. Tá bom, muito obrigado mais uma vez por você. Eu que agradeço. E para você que nos assiste também, muito obrigado. Nós falamos então com a professora Sueli Marrone aqui no programa Frente a Frente no Diário TV.